Números capítulo 13, versículo 33, está escrito assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui nessa passagem, o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles. A promessa tinha sido dada, a aliança havia sido estabelecida, Deus havia libertado o povo do Egito com mão forte e com o braço estendido. Deus havia aberto o Mar Vermelho, provido o maná no deserto e dado para eles água da rocha. Tudo isso para que o povo entrasse na terra prometida. Mas quando 12 homens foram examinar a terra, 10 deles voltaram com um relatório de derrota. Eles perceberam que ali havia gigantes, e isso colocou neles um grande temor. Porque, segundo o relato bíblico, o povo se via como gafanhoto, ou seja, eles se sentiam fracos, impotentes e inferiores aos seus inimigos. Mas eu quero que você entenda algo muito importante aqui. O problema não eram os gigantes, que estavam lá desde o começo. Deus já sabia disso. A promessa de Deus não mudou porque havia gigantes. O problema era a visão que o povo tinha de si mesmo. Eles disseram assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Repara como eles dizem, aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E talvez o mesmo aconteça com você. Pois quando você se vê como gafanhoto, pequeno demais, você age como gafanhoto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui eu posto uma reflexão bíblica. Então, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a milhares de pessoas. Escreva nos comentários a afirmação de hoje. Declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Escreva isso e compartilhe também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? Irmãos, muitas vezes quando nós estamos diante de um grande desafio, nós temos a tendência de nos enxergar pequenos, incapazes de alcançar os nossos objetivos. Muitas pessoas fazem planos, traçam metas, mas à medida em que as dificuldades vão surgindo, essas pessoas vão desistindo dos seus sonhos, porque elas começam a olhar para a sua limitação. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Não quem você acha que é, não quem as pessoas dizem quem você é, não o que as circunstâncias dizem que você é, mas quem você é segundo a palavra de Deus. Você consegue responder isso? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. Você não foi criado à imagem de um gafanhoto, mas à imagem de Deus. E quando você entende isso, você começa a ver as coisas de outra forma. Você não é definido pelas circunstâncias, mas por quem Deus diz que você é. A terra estava ali para ser conquistada. A promessa de Deus tinha sido liberada através de Moisés. Mas as pessoas começaram a se ver tão pequenas que tiveram medo. Elas olharam para as suas limitações e esqueceram de olhar para Deus. E a gente faz isso com muita frequência, não é verdade? Talvez nesse momento você se veja muito pequeno diante de tantas coisas que você quer conquistar ou recuperar na sua vida.
ou até mesmo diante dos desafios que você tem que enfrentar. Talvez você esteja olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para Deus. Mas eu quero dizer que Deus está com você, meu irmão, minha irmã. E mais do que isso, Deus está em você. Se você é filho de Deus, você tem uma nova natureza, uma nova identidade, um novo propósito. Quando nós olhamos para a nossa incapacidade, os nossos sonhos se tornam inatingíveis, impossíveis de serem alcançados. Mas quando nós olhamos do jeito certo, quando nós olhamos para Deus, quando olhamos para quem nós somos em Cristo, tudo se torna possível. Mas ali, entre aqueles 12, havia 2 homens que conheciam o Deus a quem eles serviam e que por isso tiveram um olhar diferente sobre aquela situação. Josué e Calebe disseram o seguinte: a terra que nós fomos espiar é boa. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará conquistar essa terra. Apenas devemos ser obedientes a Deus. E então eles disseram algo extraordinário. Se vocês se enxergam como gafanhotos, nós enxergamos aqueles gigantes como nosso alimento, como nosso pão. Você entende isso? Os gigantes não eram ameaça, eram oportunidade na visão de Josué e Calebe. Eles não eram obstáculo, eles eram um testemunho. Eram para alimentá-los, fortalecê-los, engrandecê-los. E sabe por quê Josué e Calebe pensavam assim? Porque eles não se viam como gafanhotos, mas eles se viam como filhos de Deus, herdeiros da promessa e vencedores. A maneira como você se vê pode determinar o seu sucesso. Aqueles que se viam fracos e impotentes nem entraram na terra, morreram no deserto, vagaram por 40 anos e nunca viram a promessa se cumprir. Porque a visão que eles tinham de si mesmos determinou o destino deles. Mas Josué e Calebe entraram, conquistaram e venceram, porque a visão que eles tinham de si mesmos era diferente. Eles não olhavam para suas fraquezas, para suas limitações, mas eles olhavam para Deus. E essa é a diferença entre a velha e a nova natureza. A velha natureza olha para si, para as limitações, para os gigantes. A nova natureza olha para Deus, para as promessas, para a vitória. Satanás quer que nos vejamos como pessoas derrotadas, desamparadas, largadas nesse mundo, ou como pobres coitados que não têm nenhum recurso. Ele quer que você se veja como um gafanhoto, porque quando você se vê assim, quando você age assim, você vive dessa maneira. Mas eu quero te dizer a maneira como Deus te vê. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ela diz que 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar para nós. E essas não são apenas palavras bonitas ou promessas vazias. Essas são verdades sobre quem você é em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você não é mais definido pelo que você faz, mas pelo que Cristo já fez. Você não é visto por Deus pelos seus pecados, mas pela justiça de Cristo. Não pelas suas fraquezas, mas pelo poder de Cristo. Isso é o que chamamos de justificação. Você foi declarado justo, não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito. E a justiça dele foi imputada a você, creditada na sua conta, para você entender, colocada sobre você. E agora você está em um processo de santificação, sendo transformado
a imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo, dia após dia, glória em glória, de fé em fé, tornando-se cada vez mais parecido com Jesus. Mas a sua identidade não muda, a sua posição não muda. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é mais que vencedor. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz do mundo e sal da terra. Então, pare de se ver como gafanhoto, como derrotado, como incapaz, porque essa não é a verdade sobre você. Não é a realidade sobre a sua vida. Não é a identidade que Deus te deu. Mude a visão sobre você mesmo. Veja-se como Deus te vê. Se enxergue como filho, como vencedor, como mais que conquistador. Porque quando você muda a visão sobre você mesmo, você muda a sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós, em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nós nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados, mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, por aqueles que se veem como gafanhotos, por esse irmão e por essa irmã que estão olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para ti, por aqueles que olham para as suas limitações e se esquecem de olhar para o teu poder. Pai amado e querido, abre os olhos dessas pessoas, mostra a elas quem elas são em Cristo, mostra que elas foram criadas à tua imagem e semelhança, que elas são mais que vencedoras, que elas são filhas do Rei, que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando gigantes na sua vida financeira, por aqueles que enfrentam gigantes de enfermidades, por aqueles que enfrentam gigantes nos seus relacionamentos e que estão lidando com os gigantes emocionais, internos. Que eles vejam esses gigantes não como ameaças, mas como oportunidades de ver o teu amor se manifestar. Que o Senhor nos conceda graça, unção, sabedoria e discernimento para derrotar todos esses gigantes. Que o Senhor nos conceda fé para crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos encha de coragem para entrar na terra prometida, mesmo que haja gigantes nela. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Confirma essa declaração, Pai. Mostra a essas pessoas que isso não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade sobre quem elas são em Ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Mude a visão sobre você mesmo. Se enxergue da maneira correta, como Deus te vê. Porque quando você muda a sua visão, você muda a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa mudar a visão sobre si mesmo.
Alguém que está se vendo pequeno ou pequena demais. Alguém que precisa saber que é mais que vencedor. Mande essa mensagem lá nos seus grupos, grupo da igreja, grupo de oração, grupo da família. E se você quer começar esse ano do jeito certo, no centro da vontade de Deus, eu quero te convidar para adquirir o livro e-book Minuto com Deus Devocional. Uma palavra para cada dia do ano. São 365 mensagens devocionais para você ter um momento especial e profundo com Deus todos os dias. Por apenas R$ 9,90. O link para você adquirir está no comentário fixado. Você adquire agora e já recebe no seu e-mail. E você começa esse ano da maneira certa, com mais intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Palavra que hoje nos lembra que mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, o teu amor continua nos alcançando. E a tua presença não nos abandona. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão aqui junto comigo. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E também essas pessoas que vão assistir depois que essa transmissão estiver salva aqui nas redes sociais. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu oro por essa pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido respostas, não tem visto os milagres, não tem alcançado aquilo que ela tem buscado. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns pensam em desistir. Renove a esperança deles agora, Pai. Mostre para essa tua filha, para esse teu filho, que o teu silêncio não significa ausência, não significa abandono, não significa rejeição, mas significa preparação. Assim como Jó perseverou, nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, nos ajuda a descansar em ti. Assim como Jesus lá no Getsêmani, no seu momento de maior angústia aqui na terra, que o Senhor nos dê força, coragem e determinação para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que clamam aqui por cura. Eu oro por casamentos que estão enfrentando crises. Restaura esse casamento, Pai. Não permita que essa família seja destruída. Que cada pessoa que faz parte dessa família seja alcançada pela tua graça. Encha o coração dessa irmã e desse irmão com a tua paz. Com a paz que nós não conseguimos explicar. A paz que excede o nosso entendimento. Que o teu Espírito nos dê consolo, nos dê força e esperança para continuar crendo. Em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Nós ainda te louvaremos. Nós ainda te louvaremos. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda decepção.
Eu apresento ao Senhor as pessoas que esperam por um milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagres e que o Senhor pode operar um milagre no tempo que o Senhor quiser. Mas se ainda não for o tempo do milagre, que o Senhor coloque paz no coração dele e no coração dela e esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, ela, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido.
E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.